Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então nós vamos dar continuidade hoje ao curso oferecido pela SBEM em Santa Catarina, os processos de escrita do professor que ensina matemática. O módulo que eu vou apresentar é o módulo 4, o texto na forma de relato de experiência, da caracterização à operacionalização. Eu sou a professora Regina Helena Munhoz, eu sou da UDESC de Joinville, do Departamento de Matemática, eu sou professora da área de Educação Matemática mesmo. Esse módulo que ele vai dar continuidade aos módulos anteriores, né? O módulo 3, principalmente, que vocês viram a diferença entre relato de experiência e um artigo empírico. Eu vou falar especificamente sobre o relato de experiência, aí vocês vão ter um pouquinho sobre o que é um relato de experiência. Eu vou mostrar alguns exemplos de relatos de experiência que eu produzi com os meus alunos, ou do mestrado ou da graduação, em revistas e em eventos também. Tá? Para vocês terem uma ideia, onde eu posso publicar um relato de experiência. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. E no final, eu vou fazer uma proposta para vocês de elaborarem pelo menos uma parte de um relato de experiência a partir de uma experiência de vocês ou de alguma pessoa que vocês tenham observado. Tá? Então, vamos começar. Então, pensando, se alguém te perguntasse o que é um relato de experiência, você não vai encontrar uma definição exata do que é um relato de experiência, tá? Mas algumas definições são possíveis. Eu elaborei uma aqui que eu achei mais interessante para vocês, que a maioria são professores da educação básica, ou alunos da licenciatura, ou mestrandos, né, de matemática. Então, o que é um relato de experiência? É um artigo que descreve de forma detalhada uma dada experiência vivenciada pelo seu autor, que possa contribuir de forma relevante com seus pares. Ou seja, nesse caso aqui específico, os professores de matemática, alunos de licenciatura ou alunos de mestrados profissionais. Pode ser que tenha algum aluno também de mestrado acadêmico, mas eu acho que os que estão participando mais são os professores de matemática ou alunos de licenciatura e mestrados profissionais. Aí onde eu posso publicar um relato de experiência? Os relatos de experiência, eles podem ser publicados em eventos, principalmente, né, em eventos ou revistas, artigos, que você possa colocar artigos. Só que tem um problema. Quando você pensa assim, em revista, em eventos, então qualquer coisa que eu escrever eu posso encaminhar? Não. Que é legal, você sempre olhar os templates de evento ou de revistas. E eu vou mostrar isso para vocês também, tá? Como exemplo, como eu já tinha dito, né, eu vou apresentar alguns artigos que eu fiz com os alunos da graduação mestrado e foram ou serão publicados em revista. Eu até coloquei que serão porque eu peguei os últimos que eu produzi com alguns alunos para encaminhar para o Enem. Eles já estão aprovados, mas ainda não foram apresentados, tá? Então aqui eu coloquei primeiro a revista BOEM, que é o Boletim Online de Educação Matemática. Essa revista ela é da UDESC de Joinville. Primeiramente ela era só do Departamento de Matemática, né, onde eu sou professora, mas agora a gente está com o nosso mestrado profissional em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias há 3 anos, ela já foi incorporada ao programa de mestrado também. Então eu selecionei um artigo que essa revista ela tem a maioria dos artigos são artigos empíricos, mas este artigo específico que eu submeti com 2 alunas do mestrado, até a Joana é minha ex-aluna da graduação também, ele foi colocado como um relato de experiência. Então, eu vou mostrar para vocês o porquê que esse artigo foi configurado como um relato de experiência. Então, aqui, para vocês entenderem, tem o site da revista BOEM, especificamente, onde está este arquivo, né, que é do artigo que eu falei, os jogos tradicionais nas aulas de matemática, uma proposta envolvendo as bolinhas de gude, que é da autoria da Josiane Borgman Viana, minha, e da Joana, tá? Aí agora eu vou mostrar o artigo, ele separado, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Mas no escopo aqui da revista, você tem a capa, tem o acesso, tem o SSN da revista, tal. Depois eu vou mostrar para vocês também como que é o template dessa revista, porque na verdade ele é bem simples, ele não explica muito o que é um relato de experiência. Já no Enem, vocês vão perceber que explica um pouco mais. Então, primeiro tem o resumo, depois eu vou explicar um pouquinho também cada uma dessas partes, como vocês elaboram um resumo de uma forma geral, a parte do desenvolvimento de um artigo. Então, aqui a gente conta um pouquinho no resumo, foi uma atividade feita com 6º e 9º ano do ensino fundamental, com alunos, na verdade, foi feito no contraturno, não foi no horário de aula normal, e essa minha ex-aluna do mestrado, foi a primeira minha que defendeu, inclusive, é uma partezinha da dissertação dela, mas como foi feito com alunos da escola, tal, ele é um relato de experiência porque ele traz, ela conta como tudo foi feito, com alguns autores, mas sem
focar muito nessa questão de apresentar autores, né, mas ela apresenta um pouco. Depois ela já conta como o trabalho foi feito, as bolinhas de gude como proposta nas aulas de matemática, contextualizando. Traz um pouquinho de autores também. E aqui ela conta detalhadamente os procedimentos feitos lá na escola. Foi feito junto com o projeto de extensão da UDESC também, que é o Clube de Matemática na Escola, tá? Que eu estou coordenando há algum tempo. E tem alunos, sempre um aluno da graduação, que é bolsista, e alguns voluntários. E nesta época que a Josiane fez o mestrado, ela também fez atividades junto a esse projeto. Então, a gente tinha um aluno da graduação e um aluno do mestrado trabalhando num projeto de extensão numa escola. Então, ela vai contar detalhadamente isso. Tem algumas fotos, sem mostrar o rostinho das crianças, né? Porque a gente precisa ter autorização para poder fazer isso. E ela, na verdade, criou com os alunos novas formas de jogar as bolinhas de gude. Então, ela apresenta isso aqui, com as crianças. E aí, apresenta um pouquinho das considerações finais, né? Que ela conseguiu após ter desenvolvido essa atividade. Aí, como vocês assistiram o módulo 3 sobre as diferenças, dá para perceber que aqui neste artigo ela não mostra especificamente uma metodologia utilizada, tal. Ela conta o que foi feito, o que foi desenvolvido. Então, é um pouco mais informal do que um artigo empírico, tá? Que alguns lugares chamam de artigo científico mesmo. Um exemplo. Aí o próximo seria em eventos. Então, eu trouxe o último evento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que é o 13º Enem, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática. Esse ano ele vai ser em Cuiabá, agora em julho, tá? Eu submeti com alguns alunos 3 artigos, eu trouxe para vocês um artigo até por ter relação com o artigo anterior da revista, que é o Clube de Matemática na Escola, experiência de um projeto de extensão. A bolsista do projeto é a Cristiane, o Fábio é bolsista voluntário, né, e eu sou orientadora. Tem mais alguns outros colaboradores, alunos, mas o artigo foi feito com esses dois, esses que são alunos da graduação, tá, da licenciatura em matemática. E para deixar isso mais interessante, eu vou mostrar para vocês o site da SBEM, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, quiserem dar uma olhada no site. Aqui em cima tem a sociedade, tem as regionais, tem o GT, tem as publicações, tem eventos, tem os anais. Em eventos, você entrou em eventos nacionais, você vai encontrar, o primeiro já é o Encontro Nacional de Educação Matemática. Aí você clicando aqui, ó, SBEM Mato Grosso e tal, você vai entrar no site do Enem. Aí dá para dar uma olhada no site do Enem. Lógico que quem já mandou algum trabalho, né, já deve ter entrado. Ele vai cair depois no site em formato de revista, né, para você submeter e tal. É bem bacaninha. Você consegue, para vocês entenderem, quando vocês escolherem, por exemplo, um evento para submeter algum trabalho, você tem que olhar como que eles colocam os templates. Esse aqui, como já passou a fase de submissão, eles vão ter um modelo de apresentação. Mas no site do evento, você encontra o template para relato de experiência, para comunicação científica, para post, se o evento oferece essas modalidades. Esse oferecia várias modalidades, o Enem. E aí aqui já tem os modelos para você poder fazer os slides e o banner, inclusive. Tá? E tem os eixos. Vocês também geralmente têm que escolher os eixos no evento para poder submeter um trabalho. Então aqui nos eixos do Enem a gente tem o primeiro eixo, práticas escolares, avaliação em educação matemática, aí sub-eixos, né? Avaliação em educação matemática, desenvolvimento curricular em educação matemática, recursos didáticos para educação infantil, matemática em educação infantil, né? E por aí vai, tá? E vocês podem escolher um dos eixos que mais se enquadre com o que você está produzindo ou produziu, tá? Aí o segundo é em pesquisa. Eu acho que no nosso caso aqui, desse módulo que é relato de experiência, os eixos que vocês poderiam escolher seriam entre esses que é de práticas escolares, aí entre esses eixos, tá? Então, aí, mostrando aqui um evento, né? Eu vou voltar para o artigo que eu produzi com os alunos e vou explicar para vocês um pouquinho como que foi feito este artigo.
Aí o que é legal, eu selecionei aqui uma versão cega, porque quando vocês mandam geralmente a primeira vez para o evento avaliar, essa versão não pode ter alguma coisa que remeta à autoria. Então, assim, se a instituição, no nosso caso, ela era Joinville, o DESC, a gente tira a licenciatura de tal universidade, então tá aqui o artigo com os risquinhos onde tinha alguma coisa que remetia à autoria, tá? Foi retirado. No resumo, né? Aí, se vocês verem, eu começo o resumo aqui. Apresentamos nesse artigo as atividades envolvidas no projeto de extensão, Clube de Matemática na Escola, que foram realizadas na escola estadual na cidade de... Aqui estaria Joinville, a gente tirou porque essa é a versão primeira que foi encaminhada, né? Já foi aprovada, apresentado. Aí, quantos alunos envolveram, onde foi feito... Tá? Atrás, sempre tem que trazer um pouquinho dos resultados das atividades desenvolvidas no resumo, que a pessoa, na verdade, o que é importante, depois eu vou mostrar, mas já vou até adiantar. Se você lesse, por exemplo, esse título, Clube de Matemática na Escola, Experiências de um Projeto de Extensão, te chamaria atenção? Então, o título é o que a gente tem que se importar por primeiro, o título tem que ser um título interessante. Segunda coisa importante, que geralmente quando as pessoas vão procurar artigos para ler, é o resumo. O resumo tem que estar mostrando um pouquinho de tudo que você vai apresentar. Então, o resumo também a gente tem que tomar cuidado com a produção dele. Tá? Isso vai ser para qualquer uma das modalidades que vocês estão vendo nos outros módulos, em relato de experiência também. Tá? As palavras-chave, aí depois tem a introdução. A gente traz um pouquinho aqui de teóricos, tal, mas pouca coisa, explica também, situa quando que iniciou esse projeto, que é um projeto de extensão da universidade que existe desde 2015. Este, especificamente, é o que foi desenvolvido em 2018, que foi apresentado no Enem. Traz um pouco do objetivo do projeto Clube de Matemática na Escola. Depois, a gente apresenta um pouco mesmo de referencial teórico, a utilização do jogo na aprendizagem de matemática. Porque, inclusive, no Enem e em outros eventos, mesmo sendo um relato de experiência, o formato pôster, eles pedem para você trazer um pouquinho de autores. Não precisa se preocupar tanto como quando você está produzindo um artigo científico, para uma revista principalmente, mas eles pedem um pouquinho, sim. Tá? A gente trouxe um pouco de autores. Inclusive, um dos pareceristas desse relato, ele pediu para a gente colocar mais autores sobre jogos, e a gente acrescentou mais alguns parágrafos sobre a importância dos jogos no processo de ensino-aprendizagem de matemática. Tá. Aí depois do pouquinho de referencial teórico, a gente vai falar como que foi o projeto desenvolvido em 2018, tá? A gente coloca até, inclusive, um pouquinho da história dos jogos, foi inspirada num outro projeto de outra professora, né? E daí entra na atividade especificamente desenvolvida em 2018. E conta detalhadamente o que foi feito, dentro, lógico, do limite de páginas que isso existe também. Eu vou mostrar o template que era deste último Enem. Algumas fotos aqui também, só aparecem os bolsistas, os alunos a gente não mostra porque não tem autorização. A gente sempre evita fazer as fotos já com os alunos não mostrando os rostinhos, só o dos bolsistas. Aí alguns jogos produzidos, joga tabuada, tal, que as crianças produziram lá com os alunos. Os agradecimentos, tinha da FAPESC, e as considerações finais, que vai trazer os principais resultados, tal, e algumas coisas com relação, até neste caso, à formação inicial dos alunos e dos alunos da educação básica que participaram do projeto. E as referências, a gente também tirou referências que tinham os nossos nomes, nós tiramos, lembrando que eu estou mostrando para vocês essa que é a versão cega. Tá? Depois que é feita os relatos, né, dos pareceristas, eles retornam e aí a gente pode mandar até corrigido com os nomes, mas no primeiro momento não. Tá. Aí eu vou mostrar agora o template geral de um relato de experiência deste último Enem. Tá? Aí tem lá o título que eu comentei da importância, autor principal, coautores, e se eu não me engano era até 4 mesmo que podia, não lembro certinho, faz tempo, né? A gente mandou em abril, né, para o Enem. O resumo, eles dão a formatação, isso é importante, você vai se adequar à formatação do evento que você escolher ou da revista que você se propor a submeter um trabalho. Palavras-chave vem escrito certinho, a introdução. Aí aqui também explica o que é um relato de experiência. Ó. Deve ser pautado na reflexão sobre uma ação ou conjunto de ações na área de educação matemática, como, por exemplo, uma prática de sala de aula, de formação de professores, desenvolvimento de produtos e etc. Tá? Quando fala de desenvolvimento de produtos, talvez alguns não saibam muito bem, porque
o quesito produzir produto é uma exigência de mestrados profissionais, tá? Então, o aluno produz uma dissertação e também produz um produto educacional, que é um material mesmo de acesso mais fácil, principalmente para professores, ou para alunos, ou para os dois, tá? Então, alguém que tenha feito também alguma coisa no mestrado profissional pode apresentar um relato de experiência sobre o produto que produziu. E, lógico, prática de sala de aula, a maioria de vocês vai fazer isso diariamente ou com frequência. É importante que o texto contemple uma descrição detalhada do desenvolvimento da experiência com observações e reflexões do autor. Tá? Então, ele também apresenta mais ou menos aqui o que é um relato de experiência no Enem. Depois eu encontrei no site, eu separei, vou mostrar para vocês a definição que eles colocam no site de relato de experiência. E aí tem a formatação, que isso tem que ter seguido à risca, geralmente. Tem eventos que, se você não fizer a formatação da maneira que eles apresentam, o teu artigo já é desclassificado, ele nem vai para avaliação, ele já olha o critério formatação. Então, é legal fazer a formatação bem certinha, se é evento ou se é revista, de acordo com as normas apresentadas. Como aqui eles têm a formatação explicadinha. E sempre seguir normas ABNT, para citação, para referência, para tudo, para referências bibliográficas, principalmente, prestar bastante atenção, são várias normas, tem que sempre dar uma olhada. Eles escrevem até aqui no Enem, cada uma das normas que vocês têm que seguir de acordo. Citação, a BNT, NBR 1052/2002, tá? E por aí vai. A de figura se apresentam outras. E as considerações finais, os agradecimentos, as referências, né, que vocês viram lá no texto que a gente tinha produzido. E eles dão um modelo de referência. Lógico que esses autores aqui é sugestão do Enem, a gente não vai utilizar, você vai mostrar autores que você utilizou na produção do teu texto, não esses, né? Pode ser que tenha usado algum desses, mas provavelmente não. Tá? E aí eles dão um exemplo de quadro, de tudo, então o modelo dos templates geralmente é bem completo. Tá? Aqui até o que eu falei que eu ia apresentar, né? O segundo Enem, o que é um relato de experiência nesse Enem 2019, né? É a apresentação reflexiva sobre uma ação ou conjunto de ações que versem sobre a educação matemática, como, por exemplo, uma prática de sala de aula, de formação de professores, desenvolvimento de produtos, como eu tinha explicado. É importante que o texto contemple uma descrição detalhada, desenvolvimento da experiência, com observações e reflexões do autor. Aí tem um limite de páginas no Enem para relato de experiência, era de 8 a 10. Tá? E deve necessariamente ser feito nesse modelo, respeitando a formatação da escrita que eu já apresentei para vocês. Tá? Eu só repliquei o que estava lá dentro também. E agora a gente vai partir realmente para as partes de um relato de experiência, para vocês entenderem. Eu mostrei alguns exemplos, agora eu vou mostrar cada uma das partes. Voltando de novo, título, é muito importante que o título seja bem elaborado. Tem alunos meus que até falam assim, professora, eu já escrevi o artigo, fiz um título lá, mas eu sei que você vai corrigir, que você é criativa para título. Porque eu sempre penso, vamos fazer um título que chame a atenção de quem for ler. Então, e tem que dizer o que está contendo também no artigo. Tá? Semana passada teve a defesa de trabalho de conclusão de curso de um aluno meu e ele tinha trabalhado com monocórdia de Pitágoras. E primeiramente o título dele estava só assim, interdisciplinaridade entre música e matemática. Ele falou, eu quero trocar meu título. Eu falei, vamos trocar mesmo, então nós vamos colocar. Você usou tanto monocórdia, não aparece monocórdia no teu título. Aí nós deixamos matemática e música, uma atividade com monocórdia de Pitágoras. Com certeza vai chamar muito mais atenção do que se tivesse só lá interdisciplinaridade entre matemática e música. Já chamaria também, mas colocando especificamente o que o trabalho apresenta como principal, que era o monocórdia de Pitágoras, chamaria mais atenção de possíveis leitores. Bom, então eu já tinha explicado um pouquinho para vocês sobre a importância do título. Aí quais são as partes de um relato de experiência gerais? Serve também para os outros textos, tá? Título, o resumo, introdução, referencial teórico, desenvolvimento e as considerações finais. Tá? Então, o resumo ele pode ser escrito no final do artigo, pois esse deve apresentar de forma breve o que o artigo se propõe a apresentar. Tem aluno que começa a querer escrever pelo resumo. Eu falo, olha, de repente, faça o texto, depois você volta para o resumo, tenta contar informalmente o que você fez e aí vai melhorando para ficar uma linguagem mais científica, mais elaborada. Então, pode ser que seja interessante fazer no final. Mas se você preferir escrever ele primeiro, também tranquilo. Tá? Ele tem que apresentar de forma breve o que o artigo se propõe a apresentar. Então, pelo menos tem que ter a temática que você trabalhou, um pouquinho dos objetivos, o que você fez para alcançar esses objetivos e alguns resultados. Tá? De forma breve, lógico, isso tudo você vai contar no decorrer do artigo. Aí, na introdução, ela vai expor a finalidade do artigo,
Ou seja, aqui se apresenta a justificativa para o que foi realizado. Os objetivos propostos, você pode detalhar um pouco mais, porque lá no resumo vai estar bem breve, né? E apresenta-se também de forma resumida o que será apresentado nos próximos tópicos. Tá? Você fez lá no caso do artigo sobre o clube de matemática na escola, então eles colocaram um pouquinho da importância de trabalhar com jogos em educação matemática, eles apresentaram um pouco sobre o clube, alguns autores, e que iam contar as experiências envolvidas no ano de 2018, para introduzir o que vai ter na sequência, né? Aí o referencial teórico, eu falei, essa parte ela não é tão cobrada no relato de experiência, tem alguns relatos que até não são feitos dessa parte, mas se você entrar, por exemplo, no evento que eu tomei como exemplo, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática, eles pedem um pouco de referencial teórico, também para relato de experiência, para pôster, para outras modalidades. E aí você tem que apresentar um pouquinho disso também, tá? Mas não é assim, apresentar as principais ideias de alguns autores, não precisa ser desgastante essa parte, tá? E que defende o que você fez e dialogar com as ideias desses autores, não é copiar e colar. Pelo menos porque a gente não pode fazer plágio. Se você usar algum autor, exatamente o que ele descreve num artigo, numa dissertação, em alguma coisa, você tem que colocar como citação direta. Tem recuo, tem as referências, tem a página, o ano de publicação. Se você está expondo as ideias dele, é uma citação indireta, de qualquer maneira você tem que colocar. Segundo Saviani, 2009 e tal, e vai se remeter a ele. E aí você pode argumentar sobre essas ideias usando o que você compreendeu. Mas usei a ideia de alguém, tenho que falar que essa ideia é do fulano de tal e o ano de publicação, e geralmente com a página, inclusive. Tá? Desenvolvimento. Aí nesse tópico, as atividades que desenvolveu devem ser descritas de forma bem detalhada. Tá? Aqui você vai apresentar também um pouco dos resultados do que você fez e algumas análises. Pode ser dividido em tópicos. Tá? Depois eu vou voltar lá nos artigos, vocês vão perceber, você não precisa chamar de desenvolvimento. Você pode dar um título, né? O clube de matemática na escola, e contar as atividades, né? As crianças ali, ou o outro artigo que era sobre a bola de gude. Então, a bola de gude, algumas estratégias de jogar a bola de gude. Você pode dar um título, mas está contando o que foi feito ali. Não precisa chamar exatamente desenvolvimento, que fica muito formal. Tá? Ó, tá vendo? Sobre o projeto Clube de Matemática na escola. Essa parte é o nosso desenvolvimento e não chama desenvolvimento. E aí, a gente conta um pouquinho sobre o projeto do clube, descrevendo as atividades. Tá? É interessante, com a experiência em sala de aula, vocês colocarem fotos, né? Foto também, este do Enem só pedia figura, mas geralmente você coloca essa parte escrita figura na parte de cima, segundo as normas da ABNT, e embaixo vai fonte. Neste caso, produção dos próprios autores, estaria embaixo, tá? Mas sempre, se não tem, usa as normas da ABNT para isso também. E entrando nas considerações finais, ela destaca os resultados obtidos em comparação com os objetivos propostos. Então, assim, você tinha colocado, você ia descrever as atividades envolvidas no Clube de Matemática em 2018 e qual foi a vantagem para os alunos que foram bolsistas, para os alunos também que participaram. Então, você vai contar um pouquinho disso no final. Geralmente, os teus resultados, a descrição das atividades te ajudam a voltar a colocar um pouco nas considerações finais. E é importante escrever aqui sobre as contribuições para a sua formação continuada ou inicial. Se você já é professor, você está em formação continuada. Então, se aluno é aluno de licenciatura, está numa formação inicial. Então, o que isso contribuiu, desenvolvendo essa atividade, contribuiu com a tua formação. Tá? Também é legal contar nas considerações finais de um relato de experiência. Aí eu vou pedir para falar para vocês sobre uma proposta de trabalho, tá? Então, vocês podem escolher uma experiência que tenham desenvolvido em sala de aula ou que tenham observado alguém desenvolver e procurem descrevê-la de forma detalhada. Vocês vão estar elaborando a parte do desenvolvimento, tá? Então, estou pedindo para vocês, né, informalmente tentarem contar alguma atividade que vocês tenham feita. Fiz um jogo com meus alunos, desenvolvi uma atividade de análise de vídeo, alguma coisa. Pense em alguma coisa que vocês tenham feito com os alunos de vocês. Ah, eu não fiz, eu sou aluno de licenciatura, mas eu assisti lá na minha aula de regência um professor fazendo, tal. E conta essa prática pra gente de forma detalhada, tá? Escolhe um título e aí, se você for apresentar no final do trabalho, final do curso aqui, uma atividade na modalidade de relato de experiência, aí você pode escrever todas as partes do relato de experiência seguindo
o que eu apresentei aqui para vocês. Título, resumo, introdução, referencial teórico e desenvolvimento. Vocês vão estar apresentando especificamente, elaborando especificamente o desenvolvimento, tá? Que pode contar o que você fez, mais alguns resultados e algumas análises. E aqui eu vou dar algumas dicas gerais, também vão servir para qualquer um dos artigos que vocês forem produzir, escolhendo a modalidade aí que estão sendo apresentadas nos diferentes módulos. Depois que você escreveu seu texto, deixe-se guardado na gaveta por uns 2 dias e volte a lê-lo, tá? Com certeza é uma forma de melhorar a escrita do mesmo. Não escreve já vai tentar submeter ou encaminhar para alguém, tal. Não. Espera um pouco e volta a ler, porque você vai encontrar erros que você não tinha visto no primeiro momento que você estava escrevendo. Tá? Outra opção também, pode fazer aquela com certeza e faz essa também, é pedir para um colega ler o que você escreveu e dizer o que ele achou. Ele está entendendo o que você colocou ali, porque quando a gente faz uma atividade, é muito claro para a gente o que aconteceu. Aí você escreve, sempre falta alguma parte, alguma coisa, então tem que pedir para um colega ler, que ele vai falar, eu acho que aqui não está bem claro o que você fez aqui para cá, daí você consegue completar um pouco mais. Ou ele vai encontrar também erros de português, de concordância, que isso é importante. Isso vai aprimorar a sua escrita, pois possíveis erros são encontrados dessa forma, tá? Aqui tem algumas referências que eu coloquei de pesquisa geral, e esse manual de produção científica é um que eu tirei essas dicas, e tem mais lá também, tá? Eu vou mostrar para vocês a capa desse livro aqui, é um livro interessante, ele é mais ainda específico para artigos científicos, empíricos, tá? Mas ele dá dicas e ensina como fazer resumo, como fazer uma introdução, então é um manual interessante, tá? Então aqui, ó, eu trouxe escaneado a capa, é manual de produção científica, os autores estão aqui, né? Sempre que vocês também quiserem mostrar referência para alguém, olhem para a ficha catalográfica, tá? Que aí tem o ano de publicação, o ISBN, o número de páginas, então a ficha catalográfica ela é muito importante para você indicar alguma referência. E eu tirei um scanner do sumário só para vocês verem os artigos que tem nesse manual. Hoje eu vou escrever um artigo científico, a construção e a transmissão do conhecimento. Como escrever um artigo de revisão de literatura, como escrever um artigo de revisão sistemática, como escrever um artigo empírico, como escrever um resumo, até como organizar um livro, se alguém se ousar a fazer. Plágio acadêmico, eu comentei brevemente, ele fala disso. E erros comuns na escrita científica em língua portuguesa. Tá? Aí tem outra parte sobre pôsteres também, então é bacana olhar esse manual. E eu acho que é isso, pessoal. Eu agradeço a participação. Espero que vários dos inscritos nos cursos, né, estejam assistindo esse módulo e entrem no fórum, no chat e na nossa área procurar os materiais. Bom, obrigada.